Bem-vindos ao Caput Digital, onde iremos discutir tudo sobre bem-estar e saúde e desmistificar alguns mitos da internet. O meu compromisso é sempre trazer informação e convidados de altíssima qualidade. Eu sou Marcela Caput, sou anfitriã hoje e trouxe uma convidada muitíssimo especial, a nutricionista Mirela Camargo, graduada e pós-graduada em marketing, graduada em nutrição e pós-graduada em nutrição funcional. Mirela, obrigada por aceitar meu convite. Prazer é meu estar aqui com você hoje, Marcela. Mirela, antes da gente começar a falar, hoje eu trouxe Mirela aqui para falar um pouquinho sobre esse universo feminino, que é o universo que eu vivo, é o universo que ela vive, é o universo que a grande maioria de vocês que estão nos assistindo vive também. Que é essa faixa etária ali entre 30 e 45 anos, onde a gente começa a entender um pouquinho mais a importância da nutrição na nossa vida e na vida dos nossos filhos. Mas antes da gente começar esse assunto, eu queria que você contasse um pouquinho, eu já conheço, mas eu queria que vocês tivessem a oportunidade de conhecer um pouquinho a trajetória e a história linda dessa nutricionista que eu trouxe hoje para conversar com vocês. Vamos lá. Minha primeira formação é em marketing. Trabalhei muitos anos na área de alimentação, né, com marketing voltado para a indústria alimentícia. Então, eu sempre tive esse pezinho ali, né, nessa questão da alimentação e sempre gostei muito da área de saúde. E aí, depois da maternidade, veio, né, essa vontade de unir as duas coisas, né, essa paixão pela área da saúde com a minha paixão pela gastronomia, pela alimentação. E aí fiz a minha formação em nutrição e pós-graduação em nutrição funcional e estou apaixonadíssima pela área da saúde. Bem-vinda, né? Depois que entra, depois que bota o pezinho nessa área, realmente é viciante e tem muito conteúdo, né? Cada vez que a gente busca, graças a Deus, mais conteúdo, a gente tem para engolir, para absorver, e é realmente uma coisa viciante. Não é à toa que eu fiz um podcast para falar sobre isso, né? E é gratificante, né? A gente poder ajudar. Orientar, porque eu vejo como uma grande oportunidade e até caminho mesmo da área de saúde, dos profissionais da área de saúde, a parte educar, de informar, mas de educar os pacientes. Você, na área de nutrição, trabalha com educação. Eu, na área de odontologia, é um pouco mais complexa, mas a gente precisa passar por essa fase de educar o paciente, né? Então, é realmente... Gente, a área de saúde é uma delícia, tá? Desculpa, mas falar sobre isso é complicado. Mas eu queria aproveitar, vamos começar lá pelo início, Claro. né? A gente, quando... Vou falar de mim, quando eu engravidei, né? E a gente sempre quer o melhor. Eu acho que a gente tem filho para melhorar o mundo, para plantar nossa sementinha para o mundo, né? E claro que a gente quer que nasça uma árvore maravilhosa, saudável, que tenha acesso às melhores coisas que a gente puder oferecer. E aí, eu queria começar esse assunto falando sobre a cariogênese. Não só para as crianças, mas para adultos, mas as crianças acabam sendo mais suscetíveis a essa formação mais fácil da cárie e que vem na alimentação, né? Então, eu queria começar com você falando, que a gente pudesse falar um pouquinho sobre orientação, sobre essas receitas, né, que a gente vê muito na internet, de muitas vezes vendidas, uma ideia vendida como uma alimentação saudável para as crianças, e como os pais podem compreender esse tipo de alimentação para fugir um pouquinho da cariogênese, que é um vilão lá no consultório. Claro. E é um vilão não só na área de odontologia, mas para a saúde em geral, né? Então, hoje a gente vive realmente um momento muito complicado quando a gente fala da alimentação das crianças, porque os pais, muitas vezes, por falta de informação, por falta de tempo, acabam indo para os lanchinhos que estão ali nas prateleiras do supermercado. E é o lanchinho mesmo, é o bolinho, o biscoitinho, é o que tá pronto. A balinha, está pronto e, às vezes, não tem a menor noção do veneno que está dando para o seu filho, né? Porque aquilo é cheio de aditivo, é cheio de corante e tudo isso vai ter um impacto muito negativo lá na frente, né? São crianças que vão ter uma propensão aí à obesidade, problemas de alergia, de sensibilidade, enfim, muitas coisas, problemas metabólicos na vida adulta. Tudo que a gente faz, né, durante a infância vai ter um impacto lá na frente na vida adulta dessa criança. Então, é muito importante que a gente cuide disso. Fujam desses produtos industrializados, porque muitos deles, mesmo com um apelo de saudável, quando você vai olhar o rótulo, tem coisas que não deveriam estar ali. Nossa, são nomes impronunciáveis. Exatamente. E a gente tem um grande problema, que é a questão do marketing na indústria alimentícia. Infelizmente. Que, mesmo sendo considerado abusivo, por exemplo, o uso de personagens, né, de desenhos infantis ali na embalagem, eles utilizam. As grandes indústrias que podem ir para a justiça, e aquilo fica rolando
né, durante um bom tempo. Gente, isso que Mirella está falando é tão sério. Você já foi com a sua criança no supermercado? É muito complicado, porque realmente tem um apelo ali com a criança, colocar os personagens nas embalagens, e a criança quer, e a mãe... A nossa faixa etária é uma faixa etária que as mães estão no mercado de trabalho, né? Hoje em dia, pai e mãe, todo mundo trabalha, né, ao mesmo tempo para prover ali a família. Então, a gente acaba recorrendo muito a isso, que é mais fácil. Eu queria aproveitar, já o iniciozinho dessa conversa, falando das crianças, que você pudesse dar dicas de qual caminho a gente poderia começar a pensar de lanchinhos, né, para a escola, mas mais saudáveis para as crianças. Claro. Uma dica assim para os pais leigos mesmo. Sim, sim. Gente, é o básico que funciona, né? Não ter esse tipo de coisa em casa. Ah, mas... Gente, se a criança está comendo, alguém colocou aquilo ali na frente dela, né? Então, primeira coisa, não compre. Eu acho que criança, pelo menos até os 5 anos, não deveria ter acesso a esse tipo de produto, né? E aí, quando você vai fazer o lanchinho em casa, a gente tem que ter muito cuidado, porque, como a Marcela já citou, hoje em dia, a gente vê pipocando pela internet essas receitinhas saudáveis. Porque o que acontece? A mãe fala, não, mas eu não dou açúcar para o meu filho. E aí, o que ela faz? Ela vai fazer um bolo. Ao invés dela colocar uma xícara de açúcar, ela coloca uma xícara de uva passa. E ela não está entendendo que ela está colocando açúcar da mesma forma. Ok, pode ser que a uva passa seja um pouquinho mais saudável, mas o impacto glicêmico é praticamente o mesmo. Né? Então, não é porque, isso tanto para um adulto quanto uma criança, não é porque aquele doce foi feito com tâmara ou com uva passa que ele se torna muito mais saudável do que algo que foi feito com açúcar. Aquilo continua tendo açúcar, só que de uma outra fonte. Sim, né? sim. Então, vai fazer o seu bolinho ali, vai adoçar com uma tâmara ou com uma passa, ok, você dá para o seu filho, só não vai dar todo dia achando que é algo saudável. Sim. Né? E aí, na hora de fazer a lancheira, gente, nós temos 1000 opções. Frutas, né? Bota cada dia uma fruta diferente na lancheira da criança. A gente aqui, eu tenho familiares que moram em outros países, né? E quando vêm no Brasil, eles correm, não vou falar, não é a marca, tá? Mas em hortifrutis. Eles vão a hortifrutis porque eles sentem saudade da quantidade de fruta que a gente tem, de legumes, verduras. O Brasil é um país que a gente tem muita facilidade. Uma diversidade muito grande, fruta, e o brasileiro tem aquela mania de maçã e banana, né? Não sai disso. Então. Né? E a gente precisa, principalmente para as crianças, ter essa diversidade. Antônio, meu filho, você me perdoa. Perdoa a mãe, tá? Porque durante um ano da escola, ele reclamava comigo que praticamente todos os dias o lanche da escola dele era maçã e pão, maçã e pão. Aí, quando não era maçã, era banana. A tal da bisnaguinha é campeã, né? E aquilo é cheio de açúcar. Ai, gente, que loucura. Então, assim, você pode colocar frutas, você tem as castanhas, as nozes. Para criança? Com certeza. Com certeza, a criança precisa, né? É uma fonte de proteína, você tem ali selênio, você tem zinco, você pode colocar palitinhos de cenoura, você pode mandar um potinho com uma pastinha de amendoim para a criança comer com a fruta, muita criança adora pasta de amendoim. Adoram, porque é sem doce. Sem açúcar. Ah, mas ela já é mais adocicada. Os meus amam. Você pode ter preparações feitas em casa, os bolinhos, biscoitinhos, né, feitos com ingredientes caseiros, sem os aditivos e coisas que você pode já ter congelado, né? Sim. E você vai só tirar no dia, panqueca, essas coisas. Existe uma programação aí, né? É importante essa ajuda, né, de uma nutricionista, até para ajudar a gente a programar. Eu não tenho hábito de culinária, realmente cozinha lá em casa é uma coisa que eu não frequento muito, quem me conhece um pouquinho sabe. Então, é importante a gente ter esse respaldo, essa orientação de uma especialista, né, uma nutricionista, para poder orientar a gente até de como preparar, armazenar e programar esses lanchinhos. Uma outra coisa que eu queria perguntar para você é sobre leite e derivados, né? Os meus filhos nunca foram muito fãs de leite. Eu, na minha época, tomava leite todo dia com Nescau. Aí depois eu descobri o Toddy, que era um pouquinho mais doce, e era todo dia aquilo. Com certeza acumulei muitas coisas, assim como a Mirella já começou a falar no início aqui do nosso episódio. Tem coisas acumuladas aqui dessa fase, mas a gente não tinha internet, muito menos um podcast tão maravilhoso como esse, que eu agora já decidi o nome, tá, gente? É o Pode Ter Mais Saúde. Vocês vão ouvir falar um pouquinho mais sobre ele, mas com certeza tem muito acúmulo aqui de coisa que não deveria ter daquela época. Como é que os meus filhos, por exemplo, não tomam mais leite? Uhum. A gente come muito queijo, a gente come muito iogurte, eles gostam, coalhada, eles gostam, mas a gente realmente não
não toma mais leite em casa. Eu queria perguntar para você, e eu vejo muito isso também no grupo de mães, a gente não tem mais o hábito de dar. Deu ali naquele momento inicial, na mamadeira, parou, não toma mais. Se isso faz falta, e quais seriam os prejuízos para a saúde não consumir nenhum derivado de leite? Essa é uma questão muito recorrente e hoje em dia, né, as pautas sobre o leite estão pipocando na internet. Tem tipo de leite agora também, né? E aquela coisa, leite é inflamatório, leite não é inflamatório, enfim. Eu acho que para falar do leite, a gente tem que voltar, né, lá no início, né, quando a criança nasce, do leite materno, que é um alimento completo. A criança, quando nasce, durante 6 meses, o leite vai ter tudo que aquela criança precisa, né? Todas as vitaminas, minerais, gordura, carboidrato, proteína, está tudo no leite materno. E esse leite é muito importante também para a questão da imunidade da criança, ele traz muitas coisas ali. A partir dos 6 meses, a criança começa a introdução alimentar. E ali, essa introdução alimentar ela vai ser um complemento e o leite materno ainda continua sendo o principal. Muitas crianças, infelizmente, não conseguem ser amamentadas pelas mães. As mães, às vezes, por algum motivo, não conseguem amamentar. Mas é importante dizer que, quando a criança é amamentada pela mãe, o leite materno, ela está bem mais à frente na questão de imunidade, de alergias, né? Isso tem também um impacto. Então, a gente tem que tentar ao máximo preservar essa questão do aleitamento materno. A partir de 1 ano, quando a criança já está efetivamente ali comendo, aí o leite passa a ser um complemento, né? Que o indicado é que isso vá até os 2 anos de idade. A partir dos 2 anos, as mães entram em parafuso. E agora? Não vou mais amamentar meu filho. Preciso colocar aqui uma mamadeira, né? E aí coloca o hábito na criança daquela mamadeira antes de dormir, ou aquele leite com o achocolatado de manhã. A pior cárie infantil que existe é a cárie de mamadeira. É triste, acomete normalmente mais de um dente, os dentes na frente. Que é a mamadeira e vai dormir, nem escova o dente, uma mãe né? acorda o filho para escovar. Então, esse restinho de leite, seja com Nescau, né? Olha eu falando marca, mas seja com achocolatado ou não, ele tem açúcar, o leite tem açúcar, né? Lactose açúcar. É um açúcar. Então, um açúcar natural, mas é um açúcar. E ele faz um estrago. É muito triste na odontologia quando a gente pega uma criança muito pequena, cheio de cárie de mamadeira. Então, desculpa. Além do hábito de sucção, tá, gente? Que deforma ali o palato, atrapalha a posição de língua. Então, aquela criança ela vai ter um desenvolvimento crâniofacial, que é uma coisa que eu bato muito lá no consultório. A gente não tem que se preocupar somente com a cárie, né? Mas, por exemplo, o uso de mamadeira, ele deforma ali toda a parte óssea associada, né, ao complexo da boca, e a criança, se ela não interromper esse hábito, ela fica com deformação mesmo. Muitas vezes isso na vida adulta vira cirúrgico. Então, fala da mamadeira, mas olha, gente, eu sou a primeira lá no consultório que falo com a mãe, vamos tirar essa mamadeira. Não vou nem falar de dedo e chupeta, que é muito pior, tá? Então, assim, a partir dos 2 anos, né, a criança parou de ter o leite da mãe ali, ela já está comendo, ela não tem mais a necessidade do leite. Até porque, muitas vezes, essa criança ela já tem dentro da sua dieta um queijo, um iogurte, né, que são provenientes ali do leite. E mesmo que ela não tenha, por exemplo, uma criança vegana, ela vai ter a proteína de outras fontes, ela vai ter o cálcio também de outras fontes, né? Você não vê um vegano com problemas de osteoporose. Mas é muito importante, até para fazer esse tipo de opção alimentar, né? Opção de vida, né? Porque o veganismo é uma coisa de vida mesmo, né? Mas com orientação de um nutricionista, porque senão isso falta na alimentação. Sim. Isso é muito sério. Ela está falando aqui de osteoporose, né? Então, como é que a gente vai fazer isso com uma criança? Né? A criança ficar com deficiência dessa vitamina? Não pode. A gente tem muitas fontes de cálcio, a gente pode citar aí as leguminosas, a própria soja, tofu, todas as folhas verdes escuras, o gergelim também tem muito cálcio. Então, é completamente factível, né, você ter uma dieta sem o leite e não ter nenhuma deficiência em relação à proteína, cálcio. Um vegano, a única preocupação que ele tem que ter em relação a B12, que é por não comer a carne vermelha, provavelmente é a única coisa que ele vai ter que suplementar. Mas em relação ao leite, não tem problema nenhum você não ter leite e derivados dentro da sua dieta, né? Ai, gente, isso é muito interessante. E aí a gente tem a questão de... O leite, sim, é um alimento muito bom, né? Para quem pode, ele é um alimento bacana, mas a qualidade do nosso leite vem caindo muito.
aqui no Brasil, né? Isso é muito triste. Ele vem ali contaminado. A gente pode marcar um podcast, acho que um episódio só sobre isso. Exatamente. A qualidade alimentar, né? Das coisas que chegam na nossa casa. Realmente é algo a se preocupar. Agora, uma outra situação que eu vejo, hoje em dia, onde é que você busca informação? No Pode Ter Mais Saúde, claro, mas na internet, né? E essa parte de suplementação para nós adultos, né? Eu acredito que na sua prática clínica você esteja vendo muito essa questão das pessoas quererem, né? E já terem alguma suplementação, já fazerem até por conta própria. Se autossuplementando, né? E agora eu estou vendo um movimento e que me preocupa, no sentido ou de estar errado ou até de não estar fazendo com os meus filhos, mas de suplementar whey protein, vitamina, para os meus filhos, né? Você tem recebido esse tipo de demanda no consultório? O que nós mães fazemos? Recebo, sim. Outro dia abri uma caixinha de perguntas lá no Instagram e veio essa. Estou tomando meu whey protein, meu filho pede, posso? Vamos lá, né? Esse tipo de suplementação as pessoas não deveriam usar por conta própria, né? Porque também, como eu falei na questão do leite, é completamente factível a pessoa ter uma alimentação completa, atingir ali a sua cota de proteína através do alimento, né? Se a pessoa é um atleta, que ele tem uma demanda muito maior, é diferente. Muitas vezes ali ele vai precisar entrar com um suplemento. Mas uma pessoa que vai ali na sua academia, faz sua malhação ali 40, 50 minutos, muitas vezes ela nem vai precisar desse suplemento. Caso ela precise, ela tem que saber escolher. Porque hoje em dia, até por uma questão de custo, a maioria das proteínas, o whey protein que você vai comprar, elas têm ali corantes, elas têm adoçantes artificiais. E as pessoas fazem uso diário disso. Sim. E isso tem também um impacto negativo, por exemplo, na microbiota, né? O adoçante artificial, o corante, vai te deixando com uma desbiose intestinal. E isso vai impactar em obesidade, em resistência à insulina. Eu falo para os meus pacientes, gente, isso é assustador, mas para a gente é normal. A boca é o mesmo tubo do intestino. Então, se a gente se preocupa com a microbiota intestinal e a gente entende que quando a gente está saudável, as bactérias boas estão ganhando, já existe anúncio na televisão, as bactérias boas estão ganhando das ruins, então nós estamos saudáveis. As bactérias ruins no intestino estão ganhando das boas, estamos doentes. Isso acontece na boca também. Então, a gente estava falando, ela falou ali, açúcar, corante, e falou da desbiose intestinal, mas isso vai ter impacto intraoral também. Sim. Então, assim, é importante que o indivíduo, na verdade, entenda o organismo dele. Eu vejo pessoas que nem treinam usando whey protein. Usando pré-treino. A gente tem agora um famoso que ficou hospitalizado por uso de pré-treino, né? Uhum. Então, e a gente já conversou um pouquinho sobre isso. Tem pessoas que não são... Eu não sou atleta. Busco ser, né? Não sei se um dia serei, mas eu tenho medo de usar pré-treino. E isso é algo que tem extravasado não só dos leigos, mas também, infelizmente, na classe médica e da saúde, né? Por exemplo, nutrição esportiva diz respeito a uma nutrição voltada para atletas, né? E muitas vezes as pessoas confundem e extravasam isso, como eu te disse, para a pessoa que vai ali fazer a sua musculação 40 minutos ali 3 vezes por semana. E ainda passam isso para as crianças. Né? E aí, voltando à pergunta, né? Tem problema meu filho provar? Desde que seja algo com um bom rótulo, com um adoçante natural, sem corante, não tem problema seu filho dar uma bicadinha ali. Não tem. Seu filho precisa disso? Não, ele não precisa. Tem pessoas incluindo isso na lancheira da escola. Isso não tem que ser feito. Isso não tem que ser feito. Essa coisa de até apelo proteico de produtos, fuja, tá? Seu filho não precisa disso. Mas seu filho também não vai cair duro se ele provar um pouquinho do teu, desde que seja um bom produto, que isso vale não só para o seu filho, como para você também. Aproveitando essa história, né? Na verdade, eu adoro desmistificar essas coisas da internet, né? É o objetivo desse podcast. Nós, mulheres, começamos, tivemos os filhos, nos preocupamos. Meu Deus, o que eu vou dar para essa criança? Eu sei que a alimentação que foi ofertada a mim quando era criança, sem informação, coitada da minha mãe, não tinha informação, não tinha Google, não tinha nada, não foi a ideal. Eu já me preocupava antes de engravidar com a minha alimentação. Preciso me preocupar com a do meu filho. E engravidei. E depois, quero voltar ao meu peso, né? E aí, o que me preocupa muito hoje, Mirela, esses modismos mesmo, né, da internet. O jejum... eu acho que é o primeiro que aparece para a gente. Jejum intermitente. E aí, eu queria entender de você, né, uma nutricionista,
entendo que o jejum tem benefícios, né, quando bem indicado e feito com orientação de um profissional, mas que ele pode trazer malefícios importantes para a saúde das pessoas. Eu queria que você desse a sua opinião sobre o jejum intermitente, da maneira que ele é feito na internet, vendido, né, a ideia na internet e vendido em aplicativo. Porque tem aplicativo que você bota ali seus dados, paga uma anuidade, uma mensalidade e faz o seu jejum, sem orientação nenhuma médica. Isso é muito perigoso. Pegando lá pelo exemplo que você deu, por exemplo, das mulheres lactantes ainda, que querem perder peso. Gente, a melhor coisa para fazer é amamentar. Né? Você pode chegar a perder ali quase 800 calorias amamentando seu filho durante um dia. Amamentem. Né? E é uma fase que a mulher precisa se alimentar. Sim. Ela precisa do alimento, ela precisa comer bem, ela precisa de todas as refeições. Então, um jejum para uma gestante ou para uma mulher que está amamentando, ele não pode ser feito de forma alguma. Tivemos uma famosa que veio na internet falando, né, sobre... Ela exibiu um corpo maravilhoso, com uma semana de puerpério, e falou que ela praticava jejum durante a gestação. Aquilo me impactou muito. E acaba induzindo outras pessoas a cometer o mesmo erro. Né? É super perigoso, as pessoas né, não Mirella? entendem que elas têm essa responsabilidade quando elas estão ali numa rede social, que elas têm ali seus milhares de seguidores. Então, isso pode ser muito perigoso. O jejum é, sim, uma estratégia que pode ser usada em diversos casos, desde que seja com orientação médica ou nutricional. Né? A gente tem dentro do jejum intermitente o jejum calórico e o jejum metabólico, né? O jejum calórico, a pessoa vai ter uma restrição de calorias, ela pode só água, chá, café ou TCM, que é para colocar uma gordura ali, mas sem acrescentar calorias. E esse jejum calórico, ele seria benéfico, por exemplo, para a limpeza, detoxificação, enfim. E o jejum metabólico, ele permite ali um mínimo de calorias, mas desde que isso não vai interferir na sua insulina. Você não pode gerar pico de glicemia. Então, você pode ter, além da água, do chá, abacate, azeite, alimentos sem carboidrato, que não vão ter impacto ali na sua glicemia. Mas tudo isso tem que ser feito com orientação nutricional, com orientação médica, né? E esse jejum metabólico, ele é muito interessante para ser usado, às vezes, pontualmente. A pessoa tem uma prova na parte da manhã. Eu mesmo faço isso, vou participar de um congresso, né? Que você precisa ali da sua parte cognitiva, né? Você precisa estar alerta, exatamente. E aí funciona super bem você acordar ali e manter esse jejum metabólico. Isso é verdade. Eu confesso, não vou mentir, muitas pessoas que estão assistindo me conhecem, são minhas amigas, né? Eu já fiz jejum, e jejum da internet, tá? Mas uma coisa que eu tenho para falar é exatamente isso. Eu percebia que eu ficava com um raciocínio muito melhor, muito mais desperta, eu conseguia produzir muito mais quando eu estava fazendo jejum. E tem uma explicação, porque tem estudos que mostram que os nossos neurônios têm uma afinidade maior aos corpos cetônicos, né, que são formados a partir da gordura quando a gente entra em jejum. Então, nesse sentido, né, o cérebro adora a glicose, mas os corpos cetônicos, por ter mais afinidade, a gente fica com a parte cognitiva com uma performance muito, muito aumentada. Gente, isso é muito interessante. Agora, tem um outro modismo aí na internet que é muito preocupante, que começou, eu não via isso sendo discutido dessa maneira na internet, nunca nem tinha ouvido falar a expressão lipedema. Eu vi algumas pessoas, quando começou a circular nas redes sociais, muito preocupadas. Amigas falando, amiga, eu descobri que eu estou doente, que eu tenho uma doença muito séria. Eu falei, meu Deus, o que você tem? Eu tenho lipedema. Eu falei, mas você foi no médico, o médico te diagnosticou? Não, eu vi na internet e eu me enquadro. Eu falei, calma, não é assim, busca um médico, vai... E aí, a informação que vinha em seguinte, né, porque a gente, do marketing, a gente entende a estratégia, né? Primeiro a pessoa cria ali o desespero do problema, e captou algumas pessoas que eu conheço, depois dá a solução, que era cirurgia, lipoaspiração, né? Tudo bem, é o tratamento para o lipedema, mas as pessoas estão muito preocupadas com isso, mas eu não vejo ninguém falando sobre a alimentação do lipedema, né? Então, assim, eu queria aproveitar você aqui como nutricionista para orientar, para dar essa informação para essas pessoas, ou que já tem diagnóstico, ou que acham que tem. Vamos nos preocupar um pouquinho com a alimentação também, né? Nessa situação do lipedema. Como é que tem que ser essa alimentação? Sem dúvida, a alimentação faz parte, né, do tratamento do lipedema. Realmente é algo que a gente não ouvia falar um tempo atrás, né? Essa coisa de lipedema é bem mais recente.
E, como você disse, as pessoas estão se autodiagnosticando, né? Não é assim. A pessoa precisa procurar ali o seu médico, o seu endocrinologista, o que quer que seja, para ter esse diagnóstico. O tratamento, ele envolve várias coisas. A pessoa vai precisar ter atividade física, uma alimentação saudável, muitas vezes precisa de um tratamento ou até mesmo a cirurgia. Mas nada disso isolado vai resolver a questão do lipedema, né? É algo que a pessoa vai ter que conviver para o resto da vida. Ele não tem cura, né? E quando a gente fala da alimentação, o que vai ajudar essa pessoa? Uma dieta que seja anti-inflamatória, né? Aquele perfil de dieta mediterrânea, sem gorduras saturadas, né? Com boas fontes de gordura, muitas frutas, legumes, sem açúcar, né? Sem produtos industrializados, evitando o álcool. Tudo isso, sim, faz parte e ajuda a questão do lipedema. Quando a gente vai para a parte dos estudos, o que a gente mais tem é estudo com dieta cetogênica. É a que mais surte efeito para a melhora dos sintomas do lipedema. No entanto, a gente sabe que é muito difícil manter uma dieta cetogênica por muito tempo. Sim. Sendo que a mulher vai ter que ter uma estratégia que ela possa levar para o resto da vida dela. Gente, a Mirella usa essa palavra muito interessante. Ela não usa a palavra dieta. Minha mãe usava regime, eu peguei muito a dieta e ela usa estratégia, gente. Estratégia vai emagrecer maravilhoso, né? Ela falou isso comigo no consultório. Eu falei, poxa, regime eu não quero fazer, dieta muito menos, mas uma estratégia eu acho que já começa a me interessar. E olha, eu de fato tô mais bonitinha na nossa dieta, na nossa estratégia. Mas é uma estratégia muito difícil essa do lipedema, Não dá. A cetogênica, as pessoas falando sobre isso. A cetogênica realmente você não consegue a longo prazo mantê-la. E tem uma coisa que é um pouco mais recente, que alguns nutricionistas já estão, né, tendo algum resultado, porque o que acontece? O lipedema, ele muitas vezes é associado à predominância estrogênica, né, como a endometriose. E nos casos de predominância estrogênica, algumas mulheres também têm a questão da estamina aumentada. E uma estamina aumentada, ela aumenta o estrogênio. Então, já tem estudo usando medicação para baixar a estamina e, com isso, controlar também a predominância estrogênica. Interessante. Nesse sentido, a gente consegue manipular uma dieta baixa em estamina para que isso também vá surtir algum efeito nos sintomas do lipedema. Nossa. Então, a gente tem aí algumas estratégias dentro da nutrição, dependendo do perfil da pessoa. Gente, estratégia é muito legal de seguir, tá? Busquem Mirella Camargo no consultório. Muito interessante as estratégias. Mas, então, o lipedema é uma condição, né, que as mulheres começam a se preocupar, até porque antes de ter filho, a gente é muito jovem, a gente tem muito colágeno, a gente tem uma vida mais ativa. Então, a gente, claro, consegue normalmente manter um corpo que a gente gosta mais. E depois da gestação, não só com a mudança do corpo, mas com a mudança de rotina, fica um pouco mais difícil. E a idade vem chegando também para todas nós, né? Nós não. Mas normalmente isso acontece com os demais, né? E aí vem uma questão hormonal, né? A gente tem essa consciência de que a mulher sofre... Nós, antigamente, com 40 anos, éramos senhoras. Hoje em dia, com 40 anos, nós estamos começando a melhor... Pensando em ter filho. Pensando em ter filho. Inclusive, acabei de receber uma notícia, minha prima, que não mora no Brasil, 44 anos, está grávida do segundo filho. Achei que fosse você. Não, eu falo, olha, pessoal, 1 é pouco, 2 é bom, 3 é demais, tá? Então, assim, lá em casa já tá bom 2, temos pets, tá? Mas não teremos mais filhos. Mas é interessante, porque 40 anos hoje em dia é a idade que as mulheres já estão no mercado de trabalho, já se formaram, já fizeram pós-graduação, a gente está ali ganhando a vida, e 40 anos realmente a vida muda, né? Mas nós continuamos sendo seres humanos e toda a parte fisiológica, ela continua a mesma. Temos hoje, graças a Deus, nutricionistas para ajudar a gente, mas a gente começa a sofrer e é importante reconhecer os sintomas, os sinais da perimenopausa, né? Hoje em dia isso tem um nome, e da menopausa. Tem pessoas que têm uma menopausa até precoce. Então, a gente precisa reconhecer esses sinais e sintomas do nosso organismo e entender. Eu queria perguntar para você, eu queria entender mesmo essas diferenças metabólicas que o corpo da mulher começa a passar nessa fase. A menopausa, até algum tempo atrás, era um tabu, né? Não se falava muito nisso. Hoje, graças a Deus, as pessoas estão difundindo o assunto e as mulheres estão tendo acesso à informação.
Então, o que acontece? A mulher ali, a partir, muitas vezes, dos 40 anos, ela entra na fase do climatério, né? Que vai até quando se instala definitivamente a menopausa. E mesmo muito antes da menopausa, a mulher começa a apresentar esses sintomas, porque os seus hormônios vão diminuindo aos poucos. Então, aí começa os fogachos, calores noturnos, a mulher começa a ter aquele acúmulo de gordura na região do abdômen. Enfim, são inúmeros sintomas que eu poderia citar aqui. E a insônia é muito recorrente, a questão da insônia. Só que muitas mulheres nem ligam esses sintomas, né, à questão do climatério ou da menopausa. Acho que isso é normal. Isso impacta muito a qualidade de vida. Demais. E assim, existe um tratamento nutricional, né, um olhar, uma estratégia nutricional para essa fase da vida. Sim, né? A mulher realmente ela precisa se conscientizar que a partir quanto mais cedo ela começar a se cuidar, melhor, né? A partir dos 35, é muito importante ela se preparar para passar por essa fase com os sintomas atenuados, né? E o que acontece? A mulher, além de tudo isso, ela, com a queda da progesterona e do estrogênio na fase de menopausa, ela entra na faixa de risco de doenças cardiovasculares, diabetes tipo 2, Alzheimer, porque o estrógeno ele tem também função neuroprotetora, proteção de endotélio, enfim, e com a ausência desse hormônio, entramos no risco aí de várias patologias. Não existe um alimento isolado que vá resolver o seu problema, né? Como você disse na internet, você tem 1000 informações. Aí colocam linhaça para a menopausa vai salvar todo mundo, porque tem lignana, feito isso. Não é bem assim. Tá? Não adianta a mulher não praticar atividade física, não ter uma vida regrada, não ter uma alimentação saudável. Vou colocar aqui essa linhaça todo dia que não vai melhorar. Tá? Uma vida estressante, não. Né? Fumar, beber. Mas a alimentação tem um papel fundamental, tá? Na parte de atenuar esses sintomas para que a mulher tenha uma qualidade de vida. E quando a gente verifica o que mais traz benefícios, mais uma vez, é a dieta com padrão mediterrâneo. Né? Voltamos à dieta cetogênica. Não, mediterrâneo. É diferente da cetogênica. É diferente da cetogênica. Mediterrâneo é aquela dieta... É diferente a estratégia. É aquela dieta com perfil anti-inflamatório, sem ultraprocessados, sem excesso de açúcar, sem álcool. Essa ia ser minha próxima pergunta. Como a gente pode minimizar realmente esses sintomas da perimenopausa? E aí seria com essa dieta do Mediterrâneo. Alguns perfis que a gente consegue, porque assim, tem muitos estudos, como eu te falei, com alimentos isolados. A soja tem algum efeito, porque ela é ali um fitoestrógeno, ou a linhaça. Mas, como eu te disse, quando você pega todos os estudos e você tenta identificar um padrão alimentar, né, você tem ali algumas características. Então, é uma dieta hipocalórica, né, para conseguir controlar essa questão do ganho de peso e da gordura visceral. Uso de ômega 3, até mesmo através da alimentação, boas fontes de ômega. Vitamina D tem que estar em dia, né? Muitas vezes a pessoa nem vê a luz do sol, então ela tem que estar de olho na questão da vitamina D. As leguminosas, não só a soja, mas tem estudo que mostra que a mulher consumindo leguminosas ao menos 3 vezes na semana, ela tem benefícios. Interessante. Tá? Então, pode ser o feijão, pode ser a lentilha, pode ser o grão de bico, não precisa ser só a soja. Então, é isso, gente. É ter um padrão de alimentação saudável, junto com prática de exercícios físicos, cuidar do sono e buscar ajuda. Porque sozinha, muitas vezes, a mulher não consegue. Muito menos pegando coisa na internet, exato, gente. Não é bem assim, ninguém funciona igual, né? É importante que a gente busque realmente profissionais da área de saúde para cuidar da gente como um indivíduo único que somos, né? Exato. E merecemos esse respeito. Eu acho que a gente está no momento da área de saúde de transição desse olhar mais personalizado, desse Exato. tratamento mais personalizado. Busquem isso, tá? Porque busquem esses profissionais, porque realmente a nossa saúde, eu falo sempre, é uma só. Então, não vale ficar testando nem coisas de internet, nem métodos que a gente sabe que já não deram certo. Vamos buscar uma coisa olhando para cada paciente, para cada um como único, porque somos, tá? E aí, uma outra situação, Mirela, que nós mulheres ficamos muito suscetíveis, principalmente nessa fase de menopausa, é a saúde óssea.
né? Nós temos essa tendência, por conta dessas alterações hormonais e metabólicas, de perda óssea. Nutricionalmente falando, existe alguma estratégia que a gente possa adotar para ajudar nessa questão de perda óssea? Sem dúvida. Quando a gente fala aí na saúde óssea, a gente pensa muito só na questão do cálcio, né? Sim. Mas a gente precisa da proteína. A mulher precisa ter um bom aporte de proteína quando ela entra nessa fase, para poder garantir que ela não vá ter perda de massa muscular, né? Porque se ela começa a ter uma perda muito grande de massa muscular, ela pode começar a ter perda óssea também. Então, ela tem que cuidar da sua dieta como um todo, né? Olhar ali para o aporte de proteína é bem importante nessa fase. E praticar exercícios de força, musculação. Ai, gente, a musculação. Eu sempre fugi da musculação. Posso confessar? Olha, eu sempre gostei de aula coletiva. Sempre fui a rainha das aulas coletivas da academia. E o professor sempre olhou para mim e falou assim: vai para musculação, mais cedo ou mais tarde você vai ter que ir para musculação. E hoje eu estou nessa fase da musculação, porque realmente é a parte muscular que protege a nossa parte óssea, né? Para todo mundo, não só para a mulher. O homem ele tem algumas facilidades, né, hormonais, de metabolismo, que nós mulheres, infelizmente, não temos. Para todo mundo é importante, mas eu já comecei, pessoal, a ter que ir para musculação. E vamos, eu quero incentivar todos vocês a ir para musculação. Tem que ser como escovar o dente. Né? Não 3 vezes por dia. Pelo amor de Deus, se eu tiver que ir para musculação... todos os dias. Se eu tiver que ir para musculação 3 vezes por dia, Mirella, não sei o que eu vou fazer da minha vida. Eu queria aproveitar para a gente encerrar esse primeiro episódio que Mirella está vendo, porque se vocês se preparem, você também, que teremos mais assuntos nutricionais, é claro que eu vou chamar Mirella. Eu queria que você pudesse dar 3 dicas para as pessoas que estão zapeando aí na internet, para elas não caírem nesses modismos que podem prejudicar a saúde delas, esses modismos da internet. A gente, lógico, tem dicas aqui, dicas ali que você vai pegando, mas é preciso entender que dieta tem que ser individualizada, né? Cada ser humano é único, você tem ali as suas questões, a sua genética, e a sua dieta tem que respeitar isso. Então, uma primeira dica que eu dou é o básico que funciona. Aquela frase que a gente já conhece, desembale menos e descasque mais. Lá em casa eu já, graças a Deus, há algum tempo, depois que tive filho. Olha como isso é uma virada de chave na vida das mulheres, na vida das famílias. Depois que eu tive filho, eu li essa frase num livro que eu estava lendo e, inconscientemente, tá? A gente começou a fazer essa escolha nutricional em casa de descasque mais e desembale menos. Exato. Isso é maravilhoso. Isso já vai causar um impacto super benéfico na sua saúde. Uma outra questão é diversidade alimentar. Fuja da monotonia. Eu bato muito nessa tecla. Porque, como a gente até já falou aqui, fruta. Pergunto para o paciente, o que você come de fruta? Banana e maçã. Gente, nós precisamos de vitaminas e minerais. A única forma de conseguir isso é através de uma alimentação diversificada, né? Porque cada fruta vai ter ali a sua particularidade, a sua vitamina, seu mineral. Então, gente, abacaxi, abacate, ameixa, pêssego, nectarina, uva, a gente tem uma diversidade tão grande isso aqui no Brasil, né? E muitas outras coisas que a gente às vezes nem conhece, sim, sabe? Verdade. Então, em relação aos legumes, às verduras, diversidade alimentar para que você consiga garantir o seu aporte de micronutrientes, né? De vitaminas, minerais e antioxidantes, que são super importantes para o funcionamento do nosso organismo. E, em terceiro lugar, né, uma coisa que eu acho muito importante a gente falar hoje, nessa época que a gente está vivendo das canetinhas emagrecedoras, das pessoas fazendo isso por conta própria, é uma medicação fantástica, quando bem utilizada, né? E pessoas que estão em sobrepeso e obesidade, um apelo que eu faço, não tentem emagrecer por conta própria, porque isso não dá certo, né? Muitas vezes a pessoa usa um medicamento por conta própria, ela consegue emagrecer e aí depois ela não consegue sustentar. Ela ganha tudo de novo. Ela não foi educada. Para vocês chegarem aqui, vocês assistiram o início desse podcast. Tem a parte da educação do paciente. A pessoa não mudou os hábitos, a pessoa não entendeu como deve ser a alimentação dela. E aí emagrece, para a caneta. E o problema desse efeito sanfona para a pessoa que precisa perder peso cada vez que ela não perde só gordura, ela perde massa muscular. E quando ela reganha tudo que ela perdeu, massa e gordura, ela vai ganhar só em gordura.
vai ficando cada vez mais difícil para essa pessoa conseguir chegar no peso ideal. Eu vi uma entrevista também na internet, mas de uma menina americana, acho que ela é influencer, que ela teve perda óssea. Ela está até com diagnóstico de osteoporose precoce, super jovem, gente, com muito colágeno no rosto, a menina, mas de osteoporose por conta dessas medicações. E a gente já conversou sobre isso. Existe uma perda de massa óssea, além da perda da massa muscular. Sim, pode chegar nesse nível. Gente, isso Se a pessoa não for bem sério. orientada, pode chegar nesse nível. Então, assim, procurem ajuda. Não tentem fazer... Lógico, a pessoa que quer perder ali seus 2 quilinhos, tá tudo bem, mas pessoas com sobrepeso e obesidade precisam, muitas vezes, sim, de ajuda e de uma ajuda multidisciplinar. Com certeza. Porque nós temos, às vezes, muitas questões ali comportamentais envolvidas. Então, busquem ajuda. Mirela, eu quero agradecer demais que você tenha aceitado meu convite. Foi um Tenha prazer. certeza que esse é só a sua primeira visita aqui no estúdio do podcast. Eu quero, e todos nós merecemos ter Mirela aqui mais vezes para conversar com a gente sobre outros assuntos. Então, eu queria agradecer. Eu tenho certeza que Mirela trouxe muita informação de altíssima qualidade. Trouxe para mim, tá? Que já conheço, que sou paciente. Eu tenho certeza que também trouxe muita informação para você. Então, não deixe de seguir Mirela Camargos nas redes sociais. A rede social dela é maravilhosa. Ela traz muita informação de qualidade. É muito importante que vocês sigam pessoas que falam, que dão informações de verdade, com ética, profissionalismo e responsabilidade. Então, sigam Mirela na rede social e, claro, sigam o meu canal do YouTube, do Pode Ter Mais Saúde. Se inscrevam no meu canal, ativem o sininho, né? E não percam o próximo episódio. Eu que agradeço por estar aqui com você. Parabéns, porque a gente realmente precisa disso. A gente precisa de informação de qualidade. Para mim, além de ser um prazer estar aqui, é muito bom para poder também passar tudo isso para os meus pacientes. Sim. Porque muitas vezes ali em 1 hora e meia de consulta, a gente não consegue fazer essa reeducação alimentar, né? Exatamente, passar tanta informação. Exatamente. Né? É a minha intenção. A gente estava discutindo um pouquinho antes sobre uma visão integrativa das profissões, tá? Todas as profissões da área de saúde hoje estão com essa questão, até muitas vezes vinculada ao marketing integrativo, né? Mas a área de saúde, ela é integrativa. Eu sou uma viciada, como Mirela está entrando aqui na minha área de saúde, né? Com a nutrição. Mas é uma área viciante de informação. Então, eu sou dentista, né? A grande maioria sabe, mas sou uma dentista muito feliz, porque ainda tem um mito, né? Que dentista é outra profissão lá que não passou no vestibular. Não, nunca quis ser outra profissão, sempre quis ser dentista. Mas é importante essa integração das especialidades. E por isso eu criei o Pode Ter Mais Saúde, para poder debater e levar essa informação para pessoas que não me conhecem, porque a internet, graças a Deus, não tem muros, né? A internet, eu vou legendar esse podcast também em outras línguas, para que isso possa, inclusive, ir para outros países, outros continentes. Mas é importante a gente levar essa informação para os nossos pacientes, para os nossos amigos. Muitas vezes, numa roda de conversa, você fala sobre alguma coisa, mas a gente não consegue. E é o nosso papel como área de saúde levar a informação, educar. Tem tanta gente que nem da área de saúde pessoal, aí na internet, dando estratégia para emagrecer, dando dica de clareamento dental, Gente, isso é perigoso. Vamos filtrar. Vamos filtrar e vamos dar voz a quem realmente sabe e tem responsabilidade pelo que está falando. Então, conte comigo. Gratidão, Mirela, você Obrigada. querida.